Olá amigos e amigas do canal Dicas Educação Física, um salve para todos e todas. Eu sou o professor Márcio Costa e nesse vídeo, pessoal, a gente vai falar sobre o ensino da técnica esportiva nos esportes coletivos, como ensinar a técnica esportiva nos esportes coletivos. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, fica comigo até o final desse vídeo. Antes de começar rapidinho, deixa o seu like nesse vídeo agora, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e deixa um comentário aqui embaixo, qualquer coisa que você comentar ajuda muito a gente. Muito obrigado! Então vamos lá, pessoal, o que é a técnica esportiva? A técnica esportiva é o como fazer determinado movimento em determinado esporte. Ou seja, pessoal, ela é uma habilidade motora específica. Veja essa imagem aqui. Pense agora no ato de pisar em qualquer objeto, pisar no chão, que é uma habilidade motora básica do ser humano. O ato de pisar está relacionado ao ato de caminhar, que é uma habilidade motora básica. Já o ato de pisar na bola num jogo de futsal, no contexto do jogo de futsal, é um ato determinado pelas condições, pelo meio que envolve o jogo de futsal. Então, ela é uma habilidade motora específica. Então, uma técnica esportiva ela é uma habilidade motora específica porque está dentro do contexto do esporte em que ela está inserida. E aí também é importante a gente entender o que influencia a técnica esportiva, né? O que influencia na construção dessa habilidade motora específica. Todo o meio em que ela está inserida vai influenciar essa técnica esportiva. Por exemplo, as regras do jogo, a relação com os companheiros, com o objeto do jogo, no caso aqui a bola, com os adversários, a questão estética, a questão cultural, a questão ideológica, enfim, uma série de fatores vão influenciar a técnica esportiva, a habilidade motora específica. Mas aí, amigos e amigas, mesmo a técnica esportiva sendo muito relativa ao meio em que ela está inserida, existem princípios da técnica esportiva ideal. Quais são esses princípios? O princípio da eficiência energética e o princípio da eficácia no jogo, a eficácia da técnica utilizada dentro do contexto do jogo. Basicamente é o seguinte, por exemplo, um jogador de futebol de campo, vai dar um chute de longa distância. Ele pode fazer esse chute de bico, por exemplo, né? Porque ele vai precisar fazer um movimento menos refinado. Simplesmente vai meter o bico na bola e vai chutar a bola. Como ele está de longa distância, um chute de bico, ele consegue dar bastante força no movimento, ele consegue fazer esse chute de longe. Porém, o chute de bico é um chute com pouca eficácia técnica dentro do jogo, porque ele é um chute que você não tem muito controle na direção. Ele pode sair muito bem feito, reto, porém ele pode sair totalmente torto. Então, você tem que chegar aí a um equilíbrio entre a eficiência energética e a eficácia do jogo. E outro exemplo relacionado a isso é uma outra situação dentro de um jogo de futebol. Se o jogador está próximo à meta, próximo ao gol, ele não precisa dar um chute com força, um chute de peito de pé com força ou até de bico mesmo, porque ele está perto do gol. Ele pode fazer esse chute mais fraco, mais colocado, colocando a bola em um canto, tirando ela do goleiro, porque ele vai ter mais eficiência energética, ou seja, ele não vai desperdiçar energia à toa dando um chute forte, e vai ter um chute também com bastante eficácia técnica para o objetivo ali, que é fazer o gol. Ou seja, amigos e amigas, a técnica esportiva ideal passa por uma relação de custo-benefício entre a eficiência energética e a eficácia no contexto do jogo. E aí, pessoal, a gente chega à situação da mudança na técnica esportiva. Há situações em que a técnica esportiva precisa ou pode ser mudada. Que situações são essas? Quando a técnica esportiva utilizada está gerando um risco de lesão ao praticante, quando há necessidade de melhora na eficiência ou na eficácia do gesto técnico ou por questões estéticas, que já é uma questão mais opcional. Vamos falar sobre cada uma delas agora. Primeiramente, falando da mudança da técnica
por risco de lesão, essa mudança é uma mudança obrigatória, né, que tem que ser identificada logo. Isso normalmente vai acontecer na iniciação esportiva e tem que ser corrigida para que não possa haver um risco de lesão, para que não possa ocorrer, na verdade, uma lesão ao praticante, né? Isso o professor tem que observar, ou qualquer pessoa que observar deve rapidamente orientar para que haja uma mudança no gesto técnico, para que não ocorra uma lesão. Por exemplo, aqui no vôlei a gente poderia falar que numa manchete, quando o atleta está fazendo a manchete com as mãos, ele corre um risco de lesão. Uma cortada forte que atinja as mãos do atleta pode causar uma luxação da articulação do punho. Então esse não é um gesto técnico correto e que causa risco de lesão, ok? E a outra situação de mudança na técnica esportiva é para a melhora da eficiência ou da eficácia do gesto técnico. Quando o professor ou o praticante percebe que determinada mudança melhora a eficácia ou a eficiência do gesto técnico, ele deve lançar mão dessa mudança. Veja bem que aqui eu coloco o professor ou o praticante. Muitas vezes o próprio praticante da modalidade esportiva ele percebe que outro tipo de gesto técnico, outra técnica é mais eficiente, é mais eficaz no momento do jogo. Tem até uma situação que eu costumo fazer com meus alunos quando eu estou ensinando vôlei, que eu deixo eles fazer o saque por cima com a mão fechada. Muitas vezes eles têm dificuldade de botar força na bola. Então eles passam um tempo fazendo com a mão fechada, que não é o gesto técnico mais eficiente, porque você não tem muito controle. Você tem mais força no movimento, mas não tem muito controle da bola nesse movimento. E depois eu vou orientando eles a tentar fazer com a mão aberta, que eles já estão mais acostumados de bater na bola, fazer o saque por cima. E depois de fazer com a mão fechada, eu peço para eles começarem a fazer com a mão aberta. É uma técnica que eu uso que tem a ver com essa mudança na técnica para uma melhor eficácia, nesse caso, da técnica esportiva. E o outro critério para a mudança na técnica esportiva é por questões estéticas. Aqui, nesse caso, é uma mudança opcional e subjetiva, porque também o que é mais bonito ou menos bonito na técnica esportiva é uma questão subjetiva, tem a ver com a cultura, tem a ver com a influência midiática também. Então, ela não deve contrariar os princípios da técnica ideal, né? O princípio da eficiência energética e o princípio da eficácia técnica. Então, qualquer mudança por questão estética que não contraria os princípios da técnica ideal, ela pode ser feita sem problema nenhum. Aí vai de cada um, vai de cada região, vai de cada situação específica, ok? Aí dá um exemplo aqui também, né? Essa técnica aqui é a técnica de manchete, e na técnica de manchete no vôlei, você tem um formato aqui na hora de segurar as mãos diferente. Tem esse formato aqui que eu mais gosto, que é o formato que eu mais gosto, que eu costumo ensinar para os meus alunos, que é colocando uma mão sobre a outra. Isso não vai influenciar na eficácia da técnica, porque a técnica de manchete é feita batendo na bola aqui no antebraço. Mas você vai perceber que na imagem anterior que eu mostrei aqui, ó, da manchete, essa atleta, ela usa outra forma de segurar uma mão na outra. Ela entrelaça os dedos. Eu não gosto dessa técnica. Eu acho ela mais feia e às vezes também machuca um pouco o dedo se a bola bater aqui na mão por engano. Os dedos estando entrelaçados pode machucar um pouco o dedo. Essa outra técnica que eu acho mais eficiente também e não tem risco de machucar também, tem a ver até com o risco de lesão que eu falei anteriormente. E aí nós chegamos, pessoal, nos métodos de ensino das técnicas esportivas, que é a parte mais prática da coisa. Existem dois modelos básicos, duas correntes básicas de ensino, de métodos de ensino das técnicas esportivas dos esportes coletivos, né, pessoal? Lembrando que estamos falando de esportes coletivos aqui. O modelo tecnicista, que é um modelo centrado na técnica, que parte da aprendizagem da técnica como pré-requisito para a aprendizagem do esporte em si. É aquele modelo que a gente vê muito por aí acontecer, que você primeiro faz a aprendizagem das técnicas, por exemplo, aqui do futsal, a técnica de condução de bola, por exemplo. Esse aqui é um exercício clássico de condução de bola. Esse praticante aqui, né, esse aluno, esse estudante, eu não sei, está conduzindo a bola entre os cones, né? Isso não é uma situação real de jogo, mas é uma forma de ensinar a técnica esportiva. Então esse é o modelo tecnicista, que parte do
ensino da técnica isolada para depois ensinar ela dentro do jogo em si. E o outro modelo de ensino, outros métodos de ensino são baseados no jogo em si, né? São métodos baseados no jogo. A técnica deve ser ensinada dentro do contexto de imprevisibilidade, de interação com a bola, os companheiros e os adversários de um jogo coletivo, né? Esse método se baseia em jogos de ensino, jogo em si, né? Tem vários métodos relacionados ao jogo em si. E alguns exemplos deles são o método global, que é muito utilizado, o método dos jogos condicionados e o método dos jogos situacionais. Esses dois aqui são bem parecidos, inclusive. Eu não vou falar especificamente desses métodos aqui, que eu pretendo me aprofundar bastante nesses temas. A partir de agora, eu vou fazer vídeos específicos para cada um desses métodos. Mas já tem um vídeo aqui no canal sobre alguns métodos, os métodos mais conhecidos de ensino dos esportes coletivos aqui no canal, que eu vou deixar também na descrição desse vídeo, ok? E torne-se um apoiador do canal Dicas Educação Física de forma simples, rápida e gratuita, deixando o seu like nesse vídeo, fazendo um comentário aqui embaixo ou se inscrevendo no nosso canal se você ainda não é inscrito, não custa nada. Ou se você puder tornar um colaborador financeiro do nosso canal, você pode fazer isso clicando no botão Valeu aqui embaixo a partir de apenas R$2. Ou ainda se tornar um membro assinante, um apoiador assinante do canal Dicas Educação Física a partir de R$ 14,99 mensais. Você terá direito a vários privilégios como selos fidelidade, emojis personalizados, acesso antecipado aos nossos vídeos, vídeos exclusivos para membros, ter seu nome citado em nossos vídeos, dentre outros benefícios. Então, pessoal, vou deixar na descrição desse vídeo um material grátis sobre educação física e esporte, também o nosso canal no Telegram. E também assista outros vídeos aqui do canal Dicas Educação Física.